Olá, alunas! Nós vamos dar início a mais uma aula. E essa aula, ela é a primeira aula sobre seres vivos. Eu antecipei a parte de reino vegetal devido à nossa prática. Mas essa introduz todos os reinos na qual os seres vivos fazem parte. Certo? Então, nós vamos... quero que vocês assistam com muita atenção. Vamos ter alguns vídeos que mostram sobre esses seres vivos em atividade. E qualquer dúvida, estaremos disponíveis nos nossos momentos de interação pela internet, tá bom? Então, vamos prestar atenção e boa aula! Qual o objetivo dessa aula? Primeiro, a gente quer compreender todas as formas de vida existentes, tudo aquilo que é vivo, o seu papel e as suas características. Vamos também compreender que estudar essa grande diversidade de seres vivos é algo muito complexo. Então, houve necessidade de organizar esse conhecimento através de modelos de classificação. Outra questão é saber quais são esses seres vivos, o seu papel no meio ambiente e a relação ecológica entre eles. Bom, o que é um ser vivo? O que caracteriza um ser vivo? Um ser vivo ele é constituído por uma unidade básica chamada célula. Então, os seres vivos têm organização celular. Outra questão é que eles precisam de energia para o seu metabolismo. O que é o metabolismo? O metabolismo são todas as reações químicas que acontecem nos seres vivos, na célula e nos seres vivos, que são responsáveis por toda essa vida. Né? Para que essa vida exista, existem reações químicas ali acontecendo. E nesse processo existe a necessidade de energia para as reações e a construção da matéria. Como esses organismos obtêm essa energia é algo muito importante e ajuda na classificação deles. Também, os seres vivos têm capacidade de respostas a estímulos. O modo como eles respondem e se reproduzem também são importantes a serem analisados, estudados e caracterizados. Em 1735, Linneu, ele publicou no livro Systema Naturae, no qual ele propôs o agrupamento das espécies em categorias, que hoje nós chamamos de táxons. Então, cada categoria dessa aqui, ó, reino, filo, classe, ordem, é um táxon, tá? Mostrando um nível de uma forma de hierarquia. Certo? Naquela época, havia só dois grupos, reino animal e reino vegetal, tá? Mas depois, novos reinos, com a descoberta dos micro-organismos, principalmente, foram introduzidos novos reinos. Mas essa sequência dos grupos maiores e irem se dividindo em grupos menores até chegar à espécie, foi proposta por Linneu. Então, inicialmente, não tinha esse domínio, era reino, depois o reino tinha vários filos, os filos eram divididos em classes, as classes em ordem, a ordem em família, a família em gênero, e gênero a espécie. Tá? Que o nome da espécie geralmente era binominal, tinha o nome do gênero, mais o epiteto, esse termozinho final aqui da espécie, e sempre em latim, tá? Igual temos aqui, Felis catus, ó. Tem o Felis e o epiteto catus, mas o nome da espécie é Felis catus, leva os dois. Recentemente, devido aos estudos bioquímicos das células, apareceu um outro táxon superior, que é o domínio. Esse domínio é para dividir as células em células
arqueobactérias, que é um tipo diferente de células bacterianas que eles descobriram, eubactérias e eucária, que são os eucariontes, as células que têm núcleo organizado. Tá? Então, tem esses 3 domínios, e depois desses 3 domínios vem os 5 reinos, os vários filos dos reinos, e assim vai. Então, o que a gente está estudando? Nós vamos estudar os reinos. Quais são os reinos que a gente está estudando? São 5 reinos. O reino Monera, né? O reino Protista. Vamos ver aqui, ó. Tá? Então, no domínio, os níveis de organização são esses 3, pelo tipo de célula: o arqueia, a eubactéria e a eucária. Os 5 reinos, Monera, Protista, fungo, vegetal, animal, tá? Estão dentro desses domínios. Só no Monera eu tenho o domínio arqueia e o domínio eubactéria. E todos os demais estão dentro do eucária. Tá? A gente já estudou o reino vegetal, detalhes deles, e agora a gente vai ver os demais reinos. Certo? Então, olha, pela essa ilustração, muito interessante, olha. Aqui é como se aqui no domínio, aqui é a vida, né? No domínio, eu tenho 3 domínios, tá? Ou arqueia, ou eubactéria, ou eucária. Então, eu tenho, dentro de um domínio, eu tenho 5 reinos. Tenho vários reinos. Tá aqui, ó. Vou tirar um deles, ó. Dentro desse reino, eu tenho vários, aqui, ó, filos. Vou tirar um filo. Dentro deste filo, eu tenho várias classes. Vou tirar uma classe, ó. Tá vendo que tá assim, várias bolinhas aqui dentro? Eu vou tirar uma, ó. Dentro dessa classe, eu tenho várias ordens. Vou tirar uma bolinha. Dentro dessa ordem, eu tenho várias famílias. Dentro dessa família, eu tenho vários gêneros, e dentro desses gêneros, eu tenho uma espécie. Não divida, uma espécie. Tá certo? E esses são os níveis de organização ou táxons. Então, aqui está novamente mostrando o reino Monera, que são as bactérias, são divididos em 2 domínios. Arquibactéria e eubactéria. Depois tem o reino Protista, o reino fungo, animal e planta. Tá certo? Vamos começar pelo reino. Quem são as arqueobactérias? As arqueobactérias são bactérias que têm uma estrutura celular muito resistente aos ambientes hostis, a locais próximos a vulcões, a águas termais quentes. Elas têm uma estrutura de membrana, de célula, que resistem a esses ambientes. E isso difere muito dos outros grupos de bactérias. Elas são consideradas pelos evolucionistas como organismos primitivos, né, e que estiveram presentes nesse ambiente hostil que, segundo a sua teoria, propõe. Tá certo? Já a eubactérias é a grande maioria das bactérias conhecidas. As bactérias são seres pequenos, extremamente resistentes aos ambientes, possui uma grande capacidade reprodutiva. Uma única bactéria pode, depois de 10 minutos, estar em milhões delas ali, tá? Dependendo se houver um ambiente adequado e alimento suficiente, elas vão se reproduzir drasticamente. E elas vão estar em todos os ambientes, até mesmo nossos corpos, dentro e fora deles. Então, os ambientes todos estão presentes as bactérias. Por isso a questão da higiene é importante. Ela não só permite a gente ter uma menor contaminação viral, mas também contaminação bacteriana. Essas bactérias podem viver no ambiente natural, ou podem estar também colonizando hospedeiros, sendo benéficos a eles ou prejudiciais a eles, ajudando ou provocando doença. Uma característica desses organismos é que eles são procariontes. Suas células não têm núcleo organizado. Vamos assistir um pequeno vídeo sobre as bactérias para ajudar a ilustrar o que nós acabamos de aprender.
A graça de investigar o mundo invisível é observar como ele afeta nossas vidas diariamente. Paul Dawson é um cientista de alimentos. Para onde quer que olhe, ele vê o invisível. Nós, humanos, possuímos uma relação simbiótica com as bactérias. As bactérias são micróbios unicelulares essenciais à nossa sobrevivência. A maioria delas é do bem, mas por outro lado, as pessoas adoecem e infelizmente morrem devido ao contato com este mundo invisível. Os micróbios se movem rapidamente. Eles podem dobrar em número a cada 15 minutos. Em apenas 10 horas, um pode se transformar em 1 bilhão. Mas há um detalhe. Eles morrem quando sua população aumenta demais. Então, para sobreviver, eles devem sempre procurar novos lugares para morar. É aí que nós entramos. Nós somos o caminhão de mudança dos micróbios. Através do toque, de um espirro ou da tosse, na maioria das superfícies com as quais entramos em contato. Nós damos às bactérias a chance de viver quando as espalhamos. E um de seus meios de transporte preferidos é o dinheiro. A pessoa pega no dinheiro e ele passa de pessoa para a máquina registradora. O que não se pode ver é que praticamente toda nota está infestada com quase 100 tipos diferentes de bactéria. A maioria das notas está contaminada por Staphylococcus e Klebsiella pneumoniae, cepas bacteriológicas que causam infecção sanguínea ou pneumonia. Elas se agarram à trama da nota e sobrevivem em estado dormente até que o contato com nossa pele as revitaliza. Quando entram em nossos corpos, essas bactérias invisíveis podem nos usar para pegar carona para outro lugar ou ficarem onde estão e nos deixarem doentes. Durante uma epidemia, a moeda pode ser uma ótima maneira de os micróbios espalharem a doença de uma pessoa para outra. Quando a epidemia de SARS varreu a China em 2003, o Banco Central chinês baixou a norma de reter o dinheiro por 24 horas antes de fazê-lo circular. Era tempo suficiente para que o culpado, neste caso um vírus, morresse. Mas o contato casual com esses micróbios é apenas uma forma que eles têm de se infiltrarem em nossas vidas. Há uma rota muito mais direta para esses micro-organismos, e ela começa dentro da nossa casa. A maioria das pessoas está em número menor em relação às bactérias que vivem em sua própria cozinha. O que não podemos ver é que a esponja da cozinha provavelmente contém 10 milhões ou mais de bactérias fecais. Algumas podem contaminar os alimentos e causar doenças graves. O refúgio delas é o que causa o cheiro na esponja. É bem provável que a bancada da sua cozinha esteja repleta de E. coli 1000 vezes menores que a cabeça de um alfinete. Essa poderosa bactéria pode causar doenças graves e às vezes letais. Há praticamente o dobro de bactérias na bancada da sua cozinha do que em qualquer assento do vaso sanitário. E no chão? Quase o triplo. Mesmo o chão de cozinha mais limpo está repleto de micróbios. Portanto, é inevitável que alguns deles contaminem sua comida. No laboratório, o Dr. Dawson e sua equipe querem saber quantas dessas criaturas invisíveis nós acabamos ingerindo sem conhecimento. Os conceitos equivocados sobre os alimentos e testá-los do ponto de vista da pesquisa. Dúvida número 1. Quando você morde a bolacha e a mergulha num patê, a bolacha transfere bactérias para o patê? Montamos um experimento. Patê de queijo, calda de chocolate e molho vinagrete. Cada um deles é testado. Primeiro, um único mergulho, depois um mergulho duplo. As amostras são colocadas numa máquina especial. Depois de 2 dias incubando a bactéria, Dawson verifica quantos micróbios existem em cada amostra. Os resultados parecem confirmar uma suspeita comum. Quase não restam bactérias se você mergulha a bolacha apenas uma vez. Mas e 2 vezes? Cerca de 1000 bactérias por mililitro. Então, numa festa acabamos nos deparando com uma tigelinha contendo a saliva de várias pessoas. Quer dizer que mergulhar 2 vezes pode fazer mal, porque a saliva pode abrigar um grande número de bactérias prejudiciais. Dúvida número 2. Se você compartilha uma bebida com alguém, também está compartilhando os germes da pessoa? Os criadores de bactérias de Dawson arregaçam as mangas. Eles vão tomar o leite direto da garrafa e guardá-la de volta. Então, de 3 em 3 dias, vamos tirar uma amostra. O veredito?
Encontramos 100 vezes mais bactérias no leite que tinha sido bebido direto da garrafa em comparação ao que não tinha sido. Se você for a única pessoa na casa, tudo bem, mas não é uma boa ideia. Dúvida número 3. A chamada regra dos 5 segundos. Se você pegar o alimento do chão rapidamente, ele está livre de germes? Nesse experimento, inoculamos a superfície com salmonela e depois derrubamos todo tipo de alimento, mortadela, pão e também chiclete seco. O resultado? Muitas bactérias foram transferidas em 5 segundos. Até 8.000 bactérias por alimento. E as amostras deixadas por 1 minuto contraíram 10 vezes mais. Trazer à luz o invisível derrubou a regra dos 5 segundos. Essas pesquisas estão apenas começando. No futuro, os cientistas querem analisar as sociedades invisíveis que proliferam nos carrinhos de supermercado que ocasionalmente abrigam as nádegas de bebês e crianças pequenas. Podemos ver que esses seres eles estão comuns em diversos ambientes, inclusive em nossas superfícies das nossas residências, né? Próximo grupo é o grupo protista. Percebam que esses seres são unicelulares. A célula é uma célula eucarionte que tem núcleo e organelas internas. Existem aqueles que são autótrofos, que reproduzem seu próprio alimento, como as algas, e tem os heterótrofos, que precisam se alimentar de algo, como as algas, como os protozoários, tá? Então, aqui a gente tem a Giardia lamblia, que é um protozoário parasita, Paramecium, que é um protozoário de vida livre, e aqui algas unicelulares. São essas algas unicelulares que permitem nós enxergarmos o mar. Você olha para o mar assim, vê ele azulado, esverdeado, porque a luz incide sobre as águas e reflete a luz esverdeada, azulada das algas que estão ali presentes. Nós não vemos as algas, mas vemos o reflexo da cor que emitem delas, né? Isso dá cor às águas marítimas, ok? Temos também mais um videozinho que fala sobre os protozoários. A ameba desloca-se lentamente sobre o fundo da lagoa, emitindo prolongamentos que estão constantemente deformando sua célula. Esses prolongamentos são chamados pseudópodes, termo que significa falsos pés. Então, essa é a imagem de um protozoário, olha. Os pseudópodes também são usados para capturar alimento, preferencialmente outros micro-organismos. Recém-capturados são digeridos em vacúolos digestivos dentro da célula. Algumas espécies de amebas produzem uma teca ou carapaça protetora. Esta teca-ameba aglutinou grãos de areia com muco, depositando-os ao redor de seu corpo. Neste outro caso, a teca foi totalmente secretada pela célula. Nas teca-amebas, há apenas um orifício, por onde saem os pseudópodes, usados na locomoção e na captura de alimento. Os heliozoários são ameboides de corpo esférico, com pseudópodes eretos e finos, irradiando-se da superfície da célula. Vivem geralmente associados a raízes de plantas aquáticas, alimentando-se de outros micro-organismos ou até mesmo de pequenos animais que tocam nos pseudópodes. As euglenas são flagelados muito comuns, que possuem cloroplastos, organelas ricas em clorofila, pigmento verde fundamental para a realização da fotossíntese. Nesse processo, sintetizam seu próprio alimento a partir de gás carbônico e água, havendo liberação de oxigênio. As euglenas deslocam-se no meio utilizando o flagelo e procuram locais onde a intensidade de luz seja adequada para a realização da fotossíntese. O estigma, esta estrutura avermelhada, participa do processo de orientação em relação à luz. A peranema é um parente da euglena, porém não possui cloroplastos. Ela se desloca no meio com auxílio de 2 flagelos, um deles bem evidente, e se alimenta principalmente de outros micro-organismos, inclusive de euglenas. Os ciliados são um grupo extremamente diversificado.
Eles possuem cílios no corpo, que são usados na locomoção e, em vários casos, na captura de alimento. No paramécio, o corpo repleto de cílios permite uma agionatação para frente e para trás. O batimento dos cílios também promove corrente de água, que traz partículas alimentares que são ingeridas através do citóstoma ou boca celular e digeridas em vacúolos digestivos no interior da célula. O paramécio possui uma habilidade especial. Ao perceber no meio certas substâncias indicativas de situação de perigo, libera filamentos chamados tricocistos. Observe essa micrografia eletrônica de varredura de um paramécio, com os tricocistos liberados e note o detalhe de um deles. O dileptos é outro ciliado com um corpo repleto de cílios, mas que, diferente do paramécio, não usa os cílios para filtrar alimento. Com essa projeção da célula, que mais parece uma tromba, procura outros ciliados, suas presas favoritas. Foi o que aconteceu nesse caso, em que a célula da presa foi rompida e o material extravasado foi ingerido através do citóstoma, que se distende bastante. À medida que isso acontece, forma-se o vacúolo alimentar, onde o alimento será digerido. Este outro ciliado alimenta-se apenas de algas filamentosas, que ingere através do citóstoma. O euplotes é um ciliado curioso, que mais parece um pequeno animal. Ele se desloca sobre o fundo da lagoa usando cílios especializados, chamados cirros. Por meio de outros cílios especiais, filtra da água seu alimento. O stentor é outro ciliado que utiliza cílios especiais para filtrar o alimento. Ele pode se movimentar ou se fixar a um substrato, mudando a forma de seu corpo. Já as vorticelas vivem a maior parte do tempo fixas ao substrato por meio de um longo pedúnculo, que se contrai e se distende. Os cílios especializados promovem correntes de água, que trazem partículas para a alimentação. Todos os ciliados são heterótrofos, mas alguns possuem algas simbiontes, como é o caso deste paramécio, que possui em seu citoplasma muitas algas verdes. Nos unicelulares eucariontes que vivem em água doce, muita água penetra na célula por osmose. Isso ocorre porque a concentração osmótica da célula é maior que a da água ao seu redor. O vacúolo pulsátil ou contrátil recolhe e elimina a água que entra em excesso na célula. O número e a forma desses vacúolos variam nas diferentes espécies. Nos paramécios, há mais de um vacúolo por célula. Sua forma é estrelada e sua posição é fixa. Nas amebas, há apenas um vacúolo por célula e ele tem forma arredondada. Por não ter posição fixa, essa organela acaba sendo arrastada constantemente pelas correntes citoplasmáticas. Nos heliozoários, formam-se vários vacúolos arredondados nessa parte mais clara e externa da célula. Vacúolos pulsáteis são reduzidos ou ausentes nos unicelulares eucariontes que vivem no mar. Nesses casos, a concentração osmótica do meio é semelhante à da célula. É o caso desse foraminífero. Observe que ele possui uma carapaça protetora, com uma abertura por onde saem os pseudópodes, que são longos, finos e ramificados. Por meio deles, desloca-se no fundo do mar e captura diminutas partículas para sua alimentação. A reprodução na maioria dos unicelulares eucariontes ocorre por bipartição, um processo assexuado, no qual um indivíduo dá origem a dois outros idênticos. Bom, aqui a gente pode ver um pouquinho mais sobre os protozoários. Os protozoários também podem pertencem a esse grupo, algas protistas macroscópicas. Aquelas algas de aquário, que a gente às vezes vai no mar, vê, se desprende, a gente vê bastante na orla da praia. Tá? Eles não são vegetais porque, olha só, sem tecidos organizados. Os vegetais têm tecidos organizados e as algas não. São autótrofos pluricelulares e por não pertencerem ao reino
vegetal, eles são enquadrados como protistas, pluricelulares autótrofos. Outro reino é o reino dos fungos, onde nós temos desde seres unicelulares, que é o levedo, é o fermento do pão, tá? O fermento biológico, até aqueles que são pluricelulares que nós conhecemos, os bolores, né? As micoses. Existem aqueles que têm vida livre e tem aqueles que são parasitas. Eles são considerados heterótrofos decompositores. O que é heterótrofo? É o contrário de autótrofo. Enquanto que o autótrofo produz seu alimento através de mecanismos como o caso a fotossíntese, os heterótrofos não têm esse mecanismo, então eles precisam se alimentar de algo. E a importância desses seres está porque eles são grandes decompositores da matéria orgânica. A decomposição ali, toda árvore que cai, todo animal que morre, sofre a ação dos decompositores. E sem essa ação, o nosso planeta seria um grande lixo ao céu aberto. Outra importância é a importância médica, porque além de entender o seu ciclo e as doenças que eles podem provocar, os médicos precisam compreendê-lo para poder evitá-los, né? Existem alguns que produzem medicamentos. O primeiro antibiótico foi descoberto quando o cientista estava estudando as bactérias que causam pneumonia numa placa, percebeu que houve uma contaminação de fungo ali, fungo penicilo. E onde esse fungo desenvolveu, a bactéria não conseguiu desenvolver. Então, eles perceberam que esse fungo estava produzindo alguma substância que inibia o crescimento bacteriano. E descobriram o primeiro antibiótico. Através desse fungo chamado penicillium, surgiu a penicilina. Alguns fungos servem como alimento para nós. Nós comemos os champignons, né? Alguns são alimentares. Outros são tóxicos e venenos. A grande maioria são tóxicas para nós, tá? Não vai comendo qualquer fungo por aí, não. Mas muitos servem como alimento na culinária mundial. E assim como eu falei, alguns serviram para a descoberta de medicamentos. Outro reino é o reino vegetal, no qual já temos uma aula própria para ele, tá? Autótrofos pluricelulares, com tecidos organizados e todos os grupos que lhes pertencem. E o outro é o reino animal, seres pluricelulares, células eucarióticas, que estão aquela célula organizada com núcleo, organelas. Eles são heterótrofos, ou seja, necessitam de alimento porque eles não fazem fotossíntese. Existe uma grande diversidade de grupos pertencentes ao reino animal. Qual que é o próximo nível taxon? Depois do reino vem o filo. Então, tem vários filos do reino animal, de invertebrados a vertebrados. Tá? Dentre esses filos, nós temos o filo porífero, filo quinidário, filo plateuminto, filo asqueuminto, filo anelídeo, molusco artrópode equinodermo e dos vertebrados cordados, da qual tem todas as classes, desde peixes até mamíferos. Quando nós falamos sobre o reino animal, todos os grupos que pertencem, eles têm características próprias, externas, visíveis, se tem patas ou não, se tem corpo mole ou não, se tem esqueleto ou não, mas tem também características embrionárias, que vocês às vezes podem, na pesquisa que eu vou passar para vocês fazerem, podem ter algumas dúvidas. Que características embrionárias são essas? Tem seres do reino animal que vão possuir folhetos embrionários, que são aqueles primeiros tecidos que se formam no embriãozinho. No caso das esponjas do mar, eles não têm essa organização com folhetos embrionários. Eles são tão simples que até na embriologia deles é bem simples. Por isso que alguns cientistas classificam eles como seres paralelos aos animais, chamados de parazoários, tá? São as esponjas do mar.
Agora, a partir do momento que eles têm folhetos embrionários, eles podem ser de dois tipos. Ter 2 folhetos embrionários, chamados de diblásticos, ou 3 folhetos embrionários. O que são esses folhetos? Tecidos. Imagina só, fecundou, formou uma célula. A célula se multiplicou, formou vários agregados de células. Essa célula se diferenciou em tecidos. Os primeiros tecidos que se formam ou são 2 tecidos ou são 3 tecidos. Os quinidários, que é a água viva, eles só têm 2 tecidos. E todos os demais seres vivos têm 3 tecidos. Esses tecidos podem ter uma cavidade entre eles, chamado celoma, ou não. Se ele não tem essa cavidade, são acelomados, como os vermes achatados plateumintos. Se eles têm essa cavidade, mas está num lugar que não é muito característico, é chamado de pseudocelomado, os nemateumintos. Esse celoma, ele está entre um folheto chamado mesoderma e o endoderma. Agora, o verdadeiro celoma, ele é um espaço, uma cavidade presente dentro do mesoderma. Aí esse é o celoma verdadeiro. Quem tem esse celoma verdadeiro são os anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordatos. Ai, professor, o que é esse celoma? Para que ele serve? Olha, o celoma é muito importante, porque essa cavidade embrionária permite que nós tenhamos cavidades internas. Isso permite que o coração não esteja grudado no pulmão, que o pulmão não esteja grudado no fígado. Os órgãos, quando a gente olha, eles não são separados um do outro, não existem espaços entre eles. Isso é por causa do celoma. Olha só, os que nem têm celoma, nem órgãos têm. Como esses vermes aqui, os plateumintos. Eles vão ter essa complexidade orgânica como nós temos. Tá? Então, a presença do celoma ela é muito importante no desenvolvimento desses animais. Certo? Bom, qual que é a nossa atividade que eu quero passar para vocês? A nossa atividade é o seguinte. Cada grupo da aula prática vai escolher um desses seres vivos que eu acabei de falar do reino animal. Vai fazer uma pesquisa, vai colocar uma foto. Sabe aquelas pesquisas via Wikipédia? Tá, mas eu não quero que vocês copiem da Wikipédia toda, não. Tá certo? Eu quero que vocês tenham pelo menos 2 fontes. Vai lá colar uma fotinha no Word, vai escrever um texto e vai falar sobre ele. E vai criar um material didático explicativo para a criança sobre ser vivo. Vamos supor que eu escolhi sobre moluscos. Tá? Eu vou primeiro fazer o trabalho sobre moluscos. Eu vou ler e vou fazer um trabalho sobre moluscos. Eu quero um trabalho de 1 página. Não quero copia-cole grande, não. E eu sei quando está copiado e colado. A gente consegue pesquisar, tá, gente? Mas professor, mas eu vou te dar internet. Não tem problema, gente. Mas pegue um pedacinho de um texto de outro. O ideal não é isso. O ideal é vocês escreverem. Lerem, escreverem o que vocês entenderem. E eu quero numa linguagem que um aluno de vocês possa entender. Não quero linguagem complexa. Então, vocês vão fazer uma pesquisa. Falar assim, olha, os moluscos são esses animaizinhos de corpo mole e que se rastejam pelo chão. Eles podem ter carapaça ou não. As carapaças são essas estruturas. Aí você mostra uma fotinho de carapaça. Então, eu quero um texto, vocês descrevendo, como se você estivesse explicando para seus alunos. Tá? E aí, eu quero um modelo didático explicativo. Ai, professor, o que eu vou fazer? Com o que vocês têm. Eu vou fazer um molde de papelão de um molusco. Vou lá desenhar, vou colorir, vou pintar, vou cortar e vou levar para... Vou mostrar. Aí vocês vão mostrar e vão tirar uma fotinha e vão colocar... Vão gravar esse modelo para mim. Olha, esse aqui é o modelo do molusco. Isso aqui é a carapaça dele. Aqui é a boca, tá? Então, hoje na aula, eu vou mostrar para vocês um modelo que eu fiz. Para vocês também fazerem um de vocês. Certo? Então, na prática, eu vou dar todas as orientações. E isso vai valer como nota de prova. Vai valer 5 pontos. Aqui são
todos os temas. Cada equipe vai escolher um desses temas. E na prática também vocês vão me dizer qual que vocês escolheram. Ok, alunos? Então, boa aula agora. Vocês assistam essa... após assistir essa aula, já dá uma olhadinha o que vocês querem, para que na nossa aula, à noite, a gente possa decidir qual o trabalho de cada equipe. Um abraço e fiquem com Deus.